Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, muitíssimo boa noite, dando sequência a 2025, tá maravilhoso aqui, infelizmente já no segundo semestre, tá passando rápido o ano, né? Todo ano, né? Você não tem esse negócio, todo ano a gente fala que o ano tá passando rápido, mas às vezes dá a impressão que esse tá mais. Estou aqui com dois queridos amigos, Alexandre Teodoro e Nailson Bernardina, porque a gente escreveu errado o nome dele aqui hoje, mas na verdade quem errou foi o pessoal do cartório, né? É isso mesmo, né? Brincadeiras à parte. Muito obrigado, Alexandre e Nailson, por estarem aqui. Vocês já vieram aqui de outra vez no Diga Aí, só que hoje eu trouxe vocês para falar não do Cicobi, ou da FAES, ou de educação, Alexandre, como a gente falou. Eu quero saber o seguinte, como vocês salvaram o Espírito Santo? Porque o tema hoje é Conheça o Espírito Santo em Ação, a virada de chave, né, daqui do estado, do Espírito Santo. Para quem tá ouvindo a gente de fora do estado, o Nailson e o Alexandre fazem parte de um grupo, que a gente vai falar um pouco mais aqui, o Espírito Santo em Ação, que eu digo, revolucionou, salvou o Espírito Santo, vai ser pauta da gente aqui já já. E eu tenho que agradecer naturalmente a quem me permite estar com esse estúdio, os dois vieram aqui, o estúdio não tava bonito assim, legal, né? Agora, parabéns. Pois é, agora a gente, na verdade é um hub de podcasts, né, um ecossistema de podcasts, o BRM Podcasts, que é uma iniciativa da Apex Partners e do Mendonça e Machado, né, nosso escritório lá, e Tomás Laboratório, vocês conhecem, querido Bruno, um dos 10, não sei se vocês sabiam, mas Bruno já é um dos 10 maiores parques de análise clínicas do país. Expandindo lá para o Rio de Janeiro, cada vez crescendo mais. Então, um grande abraço para Bruno e para todo mundo da Tomás Laboratórios. E eu tenho que agradecer ao nosso tesouro estadual, Claides Biscoitinhos. Esses caras são sensacionais. Um grande abraço para Joyce, para dona Claide, né, lá de Santa Teresa. E a gente pode abrir, tá? Daqui a pouco a gente abre aqui. E a Vibes, eu sou fã desse açaí. Fico tomando sempre aqui. Então, Vibes açaí aí, para quem não conhece, na minha opinião, de longe, o melhor do estado. Vamos lá, começar. Bora. Mas, pro público, quem são Alexandre Teodoro e Nailson Bernardino? Vamos lá, Alexandre, começando com você. Bom, da direita para esquerda. Eu sou educador, né? Eu tenho 33 anos da minha vida dedicada à educação. Sim. Hoje atuo na FAESA, como reitor da FAESA, e tenho um trabalho assim enorme desenvolvido dentro da instituição. Quem conhece a FAESA, o desenvolvimento da FAESA, a participação da FAESA no desenvolvimento do nosso estado. FAESA sempre gosto de falar assim, um legado que ela tem colocado para a sociedade capixaba. Nós temos mais de 100 mil egressos em todas as áreas de conhecimento, desde o curso de administração que começou lá em 1972, né? Fizemos agora 53, 100 mil é muita coisa. 53 anos, até o último curso que foi implantado o ano passado, começamos no ano passado, que é o curso de medicina. Então, sim, o Alexandre atua nessa instituição, cuidando daquelas pessoas ali, da equipe de muito professores e equipe administrativa, e também dos nossos estudantes que confiam a nós a sua formação. E do outro lado, ao mesmo tempo que estou aqui, eu atuo na sociedade civil organizada, levando e devolvendo à sociedade o que ela me entregou. Então, que é muito conhecimento, muita possibilidade de estudo, muita atividade, né? Então, sim, a minha vida tem um lado muito forte dentro da FAESA, mas também fora da instituição e organizações não governamentais. E para quem não ouviu, fica aqui a minha dica, um dos meus episódios favoritos, que a gente falou sobre educação. Né? A gente falou sobre o papel da educação, enfim, desenvolvimento, como que a gente pode melhorar a educação no Brasil. Então fica a dica aí, para quem ainda não ouviu o Alexandre nesse tema. Nailson. Bom, é uma honra estar aqui com vocês, especialmente com o Alexandre, que está desde o início praticamente desde o início do Espírito Santo em Ação, já foi presidente da executivo, presidente do conselho. É uma honra estar aqui, tá, Alexandre? Eu sou Nailson Bernardino, sou profissional de carreira do sistema cooperativo aqui no Espírito Santo, do sistema Cicobi. Estou mais de 30 anos nessa operação, que teve origem aí no agro capixaba, de rochas ornamentais, e hoje está em várias áreas. Também me identifico muito com o associativismo e essa forma de organizar a sociedade para debater coisas do bem. Foi por isso que eu fui atraído para o Espírito Santo em Ação. Posso dizer que eu sou talvez uma segunda geração, em Alexandre, desse movimento. Não estava no início. E eu percebo que é um ativo muito importante para o Estado do Espírito Santo, o movimento Espírito Santo em Ação, e me identifico com isso. Eu acho que vai ser um bate-papo bem esclarecedor. Tenho certeza. E também, para quem ainda não teve a oportunidade, gravamos um episódio sobre cooperativismo, associativismo, muito bacana.
focando ali, inclusive, em especial no que vocês trabalham, que vocês fizeram no Cicobi. Bom, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de eu vir morar no Espírito Santo, nessa leva de agora, que eu tô aqui desde 2008, já são aí, sei lá, 18 anos que eu tô aqui. Eu brinco que daqui a pouco eu sou mais capixaba do que baiano, daqui a pouco vai passar o tempo. Mas quando eu morei aqui a primeira vez em 2004, eu lembro que naquela época já era, óbvio, muito melhor do que era alguns anos antes, uma década, 15 anos antes. Mas até aquela época, hoje é muito melhor. Eu falo, por exemplo, questão de segurança. Eu lembro que quando eu tava ali morando em Jardim da Penha, que eu ia pro Darwin, meus irmãos se falavam, cara, cuidado, ônibus, cuidado, sei lá, cuidado. Ali em 2004. Hoje, óbvio, a gente tem que ter cuidado em todo lugar, é Brasil, tá, etc. Mas eu ando com muita tranquilidade, eu me sinto muito seguro andando no Espírito Santo, andando principalmente aqui em Vitória, na capital. Lógico que existem só criminalidade e tal, mas de forma geral eu me sinto muito. E lá em 2004 já me falavam que tinha um grupo de empresários, eu não tinha capacidade de entender isso, mas que tinha um grupo de empresários que estava tocando, digamos assim, já há algum tempo, uma revolução no Estado. Revolução inteligente, não uma revolução de armas ou uma revolução violenta, nem nada disso, uma revolução inteligente. Uhum. E esse grupo é o que hoje eu conheço como Espírito Santo em Ação. Então, já que Alexandre foi da primeira geração, né, se me permite então, o que é e por que surgiu um grupo de empresários, de indivíduos chamado Espírito Santo em Ação? Bom, a nossa história, né, no Espírito Santo em Ação é uma história que ela nasce e chega até onde nós chegamos por uma dor, né? Assim, eu sempre coloco isso. Nós tínhamos até 2003 um estado completamente dominado pelo crime organizado. Pois é, 2003, tá vendo? 2004 que é quando eu lembro. Então, assim, e aí a gota d'água tinha uma lei que foi, entre outras coisas que eram feitas aqui, e para extorquir empresários, eu vou dar um exemplo assim. A lei foi feita para extorquir? Não, vou explicar. Também. Não, mas sim, também. Porque é bizarro o negócio. É bizarro, por isso que a gente bizarro, fica assim, meio estarrecido com as coisas. Mas assim, a Xerox do Brasil, ela tinha uma unidade aqui, e ela foi embora. Ela em frente à Universidade do Espírito Santo ali, naquele alto federal, ali. em frente à UFES. Em frente à UFES, e tinha uma unidade ali, que até pouco tempo a Petrobras utilizava. Naquela unidade funcionava a Xerox do Brasil. E a Xerox foi embora exatamente por uma questão de ser extorquida por esse movimento, por essa turma que aí estava. E aí fizeram uma lei dizendo o seguinte, olha, não pode plantar eucalipto aqui dentro. E aí a gente tinha, naquela ocasião, a Aracruz Celulose, que hoje é a Suzano. E aí a Aracruz vem para conversar, que história é essa, o que vocês estão fazendo? Nessa época era o Carlos? Carlos Aguiar. Já teve aqui também, sensacional. E aí chega naquela ocasião e fala, não, o balcão é ali, pra gente tirar a lei, essa lei está sendo aprovada e tá ali. E a partir daí esse grupo se reúne, um grupo de empresários, inicialmente com 16, eu sou o 17º, que eu entro em 2005, mas lá fundadores foram 16, se reúne e fala, a gente precisa dar um basta nisso. Então, em função dessa condição, é que nasce nesse momento uma iniciativa desse grupo que vai para o aspecto político, cria uma onda. E é preciso ressaltar, assim, se tivemos êxito, se a ONG foi centralizadora desse movimento, se o Espírito Santo em Ação foi centralizador, mas tiveram outros atores muito importantes, com certeza, como a própria igreja, então, as igrejas aqui, eu queria ressaltar, assim, as igrejas, a própria OAB, o nosso falecido Agesandro teve um papel muito importante enquanto a OAB, entre outras entidades que começaram a ver naquela iniciativa algo que pudesse mudar definitivamente, ou pelo menos fazer enfrentamento inicial dessa dor no nosso estado. Então nasce ali com esse vigor e com esse apoio o Espírito Santo em Ação. Mas assim, né? E aí vale para os dois, mas talvez começando de novo para o Alexandre, assim. Quando a gente fala de enfrentar uma organização criminosa, né, um grupo criminoso,
É estranho assim, o negócio é tão bem feito que vocês fizeram que é estranho falar que conseguiu vencer através só de inteligência, de novo, não teve armas, não teve nada. Mas como que eu enfrento um grupo desse nível, Alexandre? Como assim? Não adianta só falar assim, somos um grupo de 16, temos apoio da igreja. Tá aí, mas quem tá lá no legislativo, no judiciário, no executivo é o grupo organizado, e aí? Pois é, a gente tinha eleições mais à frente, em seguida, e aí é construído naquela ocasião com o governador, né, ex-governador Paulo Artung, que já tinha tentado a candidatura ao governo do estado e por uma questão de partido, ele não consegue passar na convenção, imaginar um negócio desse, mas o Paulo não avança e aí passa-se 4 anos e ele era um candidato ao governo do estado. Então, nessa composição vem a composição política, porque não é só a questão empresarial, não ia para muito lugar, na igreja, a OAB, você ia falar e se organizar com essa inteligência. Precisava um movimento político, porque nessas instâncias de poder tinha político e com mandato, que era o mais importante. Assim, na Assembleia Legislativa você tinha pessoas com mandato. E ali, como começar e dentro do governo do estado também pessoas que foram eleitas. Então, como trabalhar essa frente? E aí o governador Paulo Artung entra nesse movimento também, né? Inclusive lidera muitas frentes e a partir daí encontra o Estado devia, me lembro, 4 folhas de pagamento, só para você ter uma ideia da condição precária que o Estado estava. Então o Paulo entra com uma equipe muito bem montada, que é uma característica dele também, então assim, com uma equipe de secretários. A partir dali faz uma composição política para mudar ou oxigenar a própria Assembleia Legislativa, e só aí já começava a desorganizar essa organização. Pouquinho. Né? Então, foi um processo que acontece dessa forma. Paulo foi eleito com o time que ele foi, na Assembleia também, então tem um momento muito delicado do ponto de vista da mesa diretora. Então, Cláudio Vereza, né, ex-deputado e foi presidente naquela ocasião da Assembleia, e teve um papel fundamental, muito importante ali na condução da Assembleia, com todas aquelas forças que ainda estavam ali contrárias a esse movimento, mas tinha já nesse caso a maioria, então você tinha coisas que iam sendo organizadas. Do outro lado, o governador Paulo Artung consegue uma antecipação de royalties, porque a gente estava no crescente aqui de petróleo e gás, junto ao governo federal, e a partir daí, então, ele consegue pagar as folhas e trazer para o funcionalismo público o seguinte: olha, vou falar uma coisa para vocês, vamos aqui porque a gente vai trabalhar nessa linha. Isso só esse movimento cria uma onda muito forte de organização dentro do próprio Estado e sinalizando para todas as instâncias agora de poder que tinha um movimento grandioso acontecendo. O Espírito Santo em Ação continua num apoio total e um apoio republicano, que é importante dizer, essa palavra está meio queimada, mas ela cabe aqui muito forte, onde era público é público, era privado, mas como o Espírito Santo em Ação poderia trabalhar e trabalhou para que desse todo o suporte ao governo para que ele avançasse no seu planejamento. Então, assim que a gente, assim, esse é o impacto, assim, né? Como é que começa isso? Essa virada tem uma inteligência muito forte. Em todos os sentidos. Não seria só pela questão empresarial. Então você entrou em 2005. Eu entro em 2005 com um olhar para a educação. Legal. Que é uma parte do Espírito Santo em Ação que ela nunca deixou, desde da fundação, uma frente que ela abre muito forte, que é a questão da educação. Vamos voltar aí. Que eu entro nesse momento ali como educador dentro do grupo. E você entrou em que ano, Nailson? 2014 e 2016 como diretor. 2014 como mantenedor, né? Nossa instituição. E 2016 participei de 3 mandatos.
Uhum. E no último sendo diretor-presidente. Eu sempre que tive a oportunidade de falar do Espírito Santo em Ação, então conhecendo essa história que o Alexandre traz aqui, a importância daquele momento, o propósito muito nobre de fazer uma coalizão do bem, né? Quando o bem se ausenta, o mal floresce e a gente talvez tinha uma escolha muito difícil naquele momento para fazer e não foi o que os empresários fizeram e vários outros setores. A gente sempre ressalta isso, que foi uma ação bem coletiva. Mas aí eu divido essa história do Espírito Santo em Ação em 4 partes para resumir assim. A primeira foi essa. Então, sair daquele caos institucional, vamos chamar dessa forma, e ter diálogo com atores políticos, com a sociedade como um todo, com a imprensa, com as igrejas, enfim, trazer de forma transparente o propósito que aquele grupo estava imbuído. Logo no segundo momento, foi ajudar na construção de pautas estruturantes. É muito normal, especialmente no mundo político, e deixando muito claro que o movimento Espírito Santo em Ação ele é apartidário, mas como todo movimento, ele é um movimento político, a gente está falando sobre... São coisas distintas. Muito distintas e as pessoas misturam... As pessoas querem... Porque querem misturar e confundir. E deixar isso muito claro, dialogamos com todos, mas foi olhar para questões estruturais. O conjuntural, ele toma conta dos noticiários, toma conta das intenções de voto, mas tem que alguém pensar no médio e longo prazo, e aí veio os planos de desenvolvimento do Estado. Né? Já estamos na 3ª versão, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ajudamos na construção do 2025, porque sempre esses planos são planos construídos com muita escuta, a várias mãos. Depois no 2030, que foi uma entrega já no mandato do Alexandre como presidente executivo do movimento, e agora mais recentemente o ES 500 anos. Mas teve um outro momento, só para concluir essas 4 fases, então a segunda fase, planejamento a longo prazo. A terceira fase, o movimento empresarial colocou um pouco a mão na massa para discutir e trabalhar projetos que tinham evidências. Então nós estamos falando aí da escola integral, um modelo que vem dando certo e vem mostrando que a gente precisa investir no capital humano para a gente ter um aumento de produtividade, para que a gente possa sair talvez da armadilha da renda média. Isso é um esforço muito grande. Alexandre fala muito bem sobre isso como educador, mas o Espírito Santo em Ação colocou a mão na massa e conseguiu aí apresentar ao setor público um projeto que ele vem dando certo no nosso estado. E também a preocupação com a formação de jovens lideranças. Daí a conexão com o IEE e aqui agora o Instituto Líderes do Amanhã, e outros institutos que estão se formando. E por fim, na 4ª vertente, como eu conto isso, é a conexão com todo o Estado do Espírito Santo, a formação de rede e com outros atores similares ao que o Espírito Santo em Ação faz em outros locais do país. Então essa conexão, né, a gente tem a rede empresarial, são as associações locais, da densidade de discussões empresariais, de aumento de pessoas que têm esse compromisso em ajudar na construção. Então eu resumo rapidamente em 4 fases. E qual é o momento que nós estamos vivendo agora? É o momento de aumentar esse comprometimento coletivo. E o Fernando Saliba, que está liderando esse time, você falou do Bruno Tomás, ele faz parte ele tá lá agora, vários empresários. Tá no conselho, né, se não me engano? Está na diretoria. Isso. São vários empresários que doam parte do seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, para discutir ações do bem para a sociedade. Agora sim, o que mais ainda me causa estranheza, ou melhor, curiosidade, é o seguinte: quando eu falo da escola em tempo integral, é fácil entender o impacto disso. É fácil entender não apenas o impacto, é fácil entender a implementação, que é dinheiro privado. Correto? Dinheiro privado, tá fácil. Vamos juntar aqui, fazer pá, pum, beleza. Quando eu falo de consciência empresarial coletiva, é fácil entender. Evento, reuniões, relacionamento. A gente aqui, né? Vocês falam do Espírito Santo, temos um monte de gente que não conhece que vai ouvir, vai pá, beleza. Mas o principal passa por política pública que vem da mão do Estado. Dizer que o Paulo estava lá, o Paulo Artung, para mim é pouco pelo tanto que foi feito. E depois o Paulo saiu. Entrou o Renato. O Paulo voltou. Entrou o Renato. A Assembleia mudou tantas vezes. Mas o trabalho continua sendo bem feito. Eu costumo dizer, quando eu recebo pessoas aqui de fora, que
Eu tô pouco importando. Parece que o Espírito Santo pouco importa se o governador é mais, como o pessoal gosta de dividir hoje, né? De esquerda ou de direita. Há um alinhamento empresarial. Há um alinhamento educacional. Há um alinhamento com cuidados financeiros, como é? Com a fiscal. Questão fiscal. Responsabilidade fiscal. Né? Há um alinhamento com a responsabilidade fiscal. Como vocês conseguiram mudar tanta gente através do público? Porque se depois do Renato ou depois do Artung o outro fala assim, tá, bacana, não quero vocês. Ele podia falar, não quero vocês. O cara que tem a máquina pública na mão, ele tem um poder muito grande. É um erro hoje que a gente tem, né? É um erro de política que a gente tem. Mas como? Isso, assim, ainda me causa muita curiosidade, óbvio, perplexidade, no melhor sentido da palavra, de parabéns pra vocês. Porque até hoje, vocês exercem um papel muito importante. Mesmo o Estado tendo uma educação comparada ao Brasil que é diferenciada, a responsabilidade fiscal que a gente tem e tal, mas ainda assim vocês conseguem. Pois primeiro, acho que eu resgato o 2025, que é o planejamento que foi feito lá atrás. Tá. Logo que foi possível fazer o planejamento, e é importante o papel assim do governador nessa ocasião. A gente está falando eu falei da bancada estadual, mas tem que falar da bancada federal. Claro. O governador Renato Casagrande, naquela ocasião, deputado federal, depois senador. Ricardo Ferraço, deputado federal, depois senador. Exato, Você tem atores ali, eu estou falando de dois atores aqui que estão muito próximos da gente hoje na política, mas outros atores aqui que fizeram aqui um papel. Lelo Coimbra, que foi vice do Paulo nesses mandatos lá atrás, e a partir dessa condição que o Estado organiza, aí a questão, o Estado enquanto governo do Estado, ela já começando a máquina se movimentar, porque a máquina era necessário manter a máquina inerte. Uhum. É o momento que a máquina começa a se movimentar, um plano de Estado, que não era um plano de governo. Esse é um grande... Muito diferente. E esse é um grande legado que o Espírito Santo... O governo são 4 anos, do Estado é longo. Você chega como empresário mais à frente, né? Aqui no Estado, e está aqui, você disse alguns anos aqui. Mas você já encontra essa ambiência de negócio que esse movimento, para nós, assim, exatamente pelos planos. Por isso, necessidade de visitar os planos. Esse cuidado, essa indução, ela é compartilhada, porque nós nos colocamos como vigilantes desse processo. Então, como que nós vamos aqui, daqui a pouco nós vamos mudar de governo, então eleições o ano que vem. Como é que nós vamos conversar com os candidatos e perguntar para ele, olha, o cenário é esse, qual é a tua posição? Isso a gente conseguiu fazer aqui, conseguiu desdobrar isso nos municípios, e esse olhar, e aí de novo vou voltar à palavra que ela para mim, ela traduz muito, que é vigilante, né? Nós precisamos, enquanto sociedade civil organizada, independente do Espírito Santo e Ação, né? Independente do Espírito Santo e Ação, as entidades representativas, estamos de olho, vigilantes, para que não tenhamos desvios nessas rotas. Então, isso trouxe para a gente indicadores, metas, objetivos, e aí, como vou usar seu termo, né, de direita ou de esquerda, seja para que for, nós estamos indo para lá. Tem uma pauta aqui. Tem uma pauta. E essa pauta trabalha todas as questões que colocam o Espírito Santo para avançar. Quer ver uma coisa, uma frase que a gente sempre usava aqui, e até hoje está colocada em pauta, né? A pauta velha. Qual é a pauta velha? A pauta da infraestrutura. A gente continua com a BR-101, tá privatizado, mas precisa cuidar. A 262, né? Vai para lá, vai para cá, é a pauta velha. Porto deixou de ser pauta velha. Aeroporto deixou de ser pauta velha. Então tem algumas coisas que nós avançamos, né, bastante, mas isso, se você pegar 2025, o plano 2025 e olhar ali, ler e trouxer e fazer for checar algumas coisas, você vai ver que a gente avançou. Mas por que eles ouvem esse vigilante que é o Espírito Santo em Ação? Porque normalmente um político, e lógico, eu não estou generalizando, mas estou colocando normalmente, a grande maioria, só ouve um determinado grupo de pressão, um grupo de que ele tem uma preferência porque traz algum privilégio para ele. E óbvio que no Espírito Santo não é diferente, tem essas pessoas assim e tal. Mas por que eles ouvem esse vigilante? Assim... Olha, os bons líderes públicos,
eles sabem que precisam também de ajuda e colaboração. E essa colaboração vindo da sociedade, aí quero deixar muito claro que o Espírito Santo em Ação, ele é um dos vários atores, inclusive da sociedade. Sem dúvida. Em 2007, por exemplo, foi iniciado um grupo chamado FEF, Fórum de Entidades e Federações. É um grupo informal que reúne as 4 grandes federações do Estado do Espírito Santo: transporte, indústria, comércio, agricultura e o Espírito Santo em Ação, com pautas que são comuns, que são transversais. Ao invés de cada um ficar defendendo o seu interesse específico e às vezes até conflitante, claro, o mundo empreendedor também discutia as pautas com antecedência para apresentar de forma mais clara para o mundo político. E essa ajuda, ela é bem recebida em todas as esferas, nas instituições, do trabalho que é feito. E é um trabalho que busca sempre essa questão compartilhada mesmo. Quem executa é o setor público. Nós da sociedade temos que apresentar o que a gente acredita de direção correta e cobrar os projetos que tenham evidência. Não é um projeto pelo projeto. Evidência evidência entrega, de efetividade, de resultado, de de chegar no final do dia e ter percebido que a gente avançou. E eu vejo que o Estado do Espírito Santo conseguiu se organizar. O Brasil tem muita dificuldade, porque são muitos atores defendendo interesses específicos. Exato. Né? Exato. E o Espírito Santo conseguiu entender que primeiro a gente tem que trabalhar para a melhoria do ambiente de negócio como um todo, que se o ambiente de negócio melhora, fica melhor para atrair investimentos e fica melhor também para a gente viver nesse local. Os empresários que se reuniram à época, a gente ouve muito, o Alexandre pode falar isso, obviamente, de forma mais clara, que vivenciou e conviveu mais tempo com essas pessoas. Muitos líderes talvez nem morariam aqui no estado do Espírito Santo. Então a gente também não está falando de uma coisa só, só para empresário, não. Eu acho que a sociedade tem que chegar a isso, que quando os empresários investem em projetos de educação, é que eles sabem que através da educação ela é emancipadora, as pessoas se libertam, as pessoas conseguem ter o discernimento muito claro do que é certo e do que é errado e do caminho de como elas podem escolher. E a democracia verdadeira é uma democracia que as pessoas sabem fazer as melhores escolhas. Então eu vejo que o movimento no Espírito Santo ele foi esse movimento de conectar muitas forças, e por isso que eu falei do FEF, mas várias outras instituições, para que a gente possa dialogar. E volto a dizer, o bom líder político, ele quer dialogar com essas forças do bem, que ele acaba entregando mais e acaba trazendo um maior benefício dele, que é popularidade, etc e tal, e babá. Que é diferente, popularidade é diferente de populismo, né? Não é isso que eu estou falando, Deixa eu contar uma passagem sobre o FEF. Por favor. O FEF nasce exatamente nessa condição que eu vou colocar para você. As entidades já também restabelecidas, porque nessa ocasião desse passado, elas perdem um pouco o propósito, por isso que há um vácuo nesse processo e nasce aí o Espírito Santo em Ação. E nesse momento que numa agenda juntamos para conversar e não tinha FEF. E as entidades, eu estou falando das 4 federações, mais do Espírito Santo em Ação, e aí fomos para a mesa do governador, e o governador na época era o Paulo Atung. Aí cada um trouxe uma demanda, aí o governador olhou assim, daquele jeitão do Paulo, falou assim, acho que vocês estão precisando conversar, né? Porque a gente podia ter uma única pauta aqui assim, porque é uma pauta... Eu não estou dando conta aqui de organizar isso aqui, porque essas demandas. E verdadeiramente isso... Estou falando assim, eu estava na mesa, eu era um representante na ocasião, eu estava na presidência do Espírito Santo em Ação, e a gente volta para dentro de casa. Olha o aprendizado. Claro. A gente volta, porque isso para mim é aprendizado. Claro, volta e fala assim, gente, vamos falar um negócio aqui. E aí nasce o FEF. E aí a gente volta para lá e depois... Como FEF. E tinha um coordenador. São tantos presidentes que não dava para criar um presidente, não. Ia arrumar confusão. Arruma um coordenador que é mais fácil. Então você tinha um coordenador que tinha voz, falava pelo grupo e era respaldado pelo grupo. E a partir daí, e aí de novo, quais são as demandas que nós estamos falando para que pense o desenvolvimento do Estado? Porque se for para entrar num negócio desse, para você ir atrás, para olhar interesse particular, não é ali. Você tem outros ambientes, né? Nesse ambiente porque é uma coisa, porque isso é uma coisa que precisa a gente deixar claro. Em nenhum momento dessa atuação ao longo desses anos todos se trabalhou para benefício de A, B ou C.
Você trabalhou para o benefício coletivo, Óbvio, onde quando todo você- mundo, no final da história, todo mundo, se as coisas estão organizadas, Exatamente, claro. todo mundo consegue se desenvolver e atuar. Se você não tem isso organizado. Então, assim, o ganho é muito grande. Parece meio óbvio, mas essa lógica, Mas essa não é. construção, Mas não é. você ter uma ONG que congrega várias empresas, vários empresários ali, você faz uma reunião, você encontra praticamente o PIB capixaba reunido nessas agendas. Então eu vou para lá porque lá tem negócio. Para dentro aqui, se você vem atuar, atue pensando no que você vai fazer no desenvolvimento. E aí o desenvolvimento do nosso estado. Acho que vai te trazer esse benefício. A partir do momento que vocês investem em educação, vocês têm um ambiente, enfim, de melhor educação, vocês têm um ambiente economicamente melhor. Você tem gente que precisa menos dos setores públicos para gastar dinheiro à toa e por aí vai. É óbvio, sim. É óbvio, mas não é, né? Complementando aqui, se permite, Alexandre, assim, essa questão da defesa de interesses, ela tem os seus locais. Então, a gente também não... O Espírito Santo em Ação sempre cuida de respeitar os espaços de todas as instituições. E esse aqui, a gente informalmente fala assim, é um espaço que tem que ser um pouco mais ecumênico. É um espaço em que a gente precisa estar ali olhando para o médio e longo prazo, de uma forma objetiva, de uma forma que a gente consiga comunicar isso de forma mais clara para todos esses outros atores. Eu trago também um exemplo aqui, por exemplo, no começo da discussão sobre a reforma tributária. E nós aqui, todas as federações entenderam que era importante, claro, com as suas pautas, as suas pautas, mas todos eram favoráveis. O Estado do Espírito Santo se posicionou favorável, mesmo o Estado bem organizado fiscalmente, que vai sofrer impactos, mas porque isso no longo prazo é importante para o empreendedor, é importante para atrair investimento. Então, quem dera que a gente conseguisse copiar, que o Brasil conseguisse copiar algo, e a sociedade brasileira se empoderar, porque aqui no Espírito Santo é a sociedade que se empoderou para discutir pautas. Isso ficou muito claro agora na governança do ES 500 anos, onde tem uma participação maior, um projeto de lei que estabelece atores da sociedade, atores da academia, enfim, para que a gente possa estar com essa pauta, porque 2026 está chegando. Né? Daqui a 4 meses. Teremos lideranças, né, chegando, e é importante que essas lideranças entendam que tem um caminho já trilhado e tem um plano de navegação, que, claro, aceita ajustes, a estratégia sempre tem que estar se adaptando, mas é um caminho, a gente não pode ter retrocessos, especialmente gestão fiscal, especialmente na questão da educação. Concordo. Isso a gente precisa avançar. Segurança. Falando em segurança, nunca, principalmente lá, Alexandre, no início, né? Você também vai saber das histórias, tenho certeza, mas acho que o Alexandre estava mais lá, foi 10 anos antes praticamente que ele entrou, Nailson, do que você. E a questão da segurança física de vocês? Porque, vamos lá, vocês estavam entrando ali, meu irmão, para bater de frente com o crime organizado. E todo mundo falava que tinha grupo de extermínio, tinha isso, tinha aquilo por aqui. Não chegaram, você, por exemplo, nunca chegou ameaça, esse tipo de coisa, assim? Não. Essas coisas foram assentando de forma natural, porque não teve essa coisa, esse rompimento que parece, foi lá e agora todo mundo. Essas coisas, sim, as entidades atuaram naturalmente, a polícia atuou onde tinha que atuar, o Ministério Público voltou a atuar com a força que tem, Ministério Público Federal, Polícia Federal, essas coisas foram acontecendo de forma natural. Quando as evidências foram aparecendo, né? E é porque quando você tá aqui, as coisas estão. Quando ninguém fala, tá ali quietinho, né? Tá tudo quieto. Então começa a mexer aqui. Olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E aí as autoridades e as instituições devidamente instituídas foram atuando naturalmente. Então, olha. Receita passou a fazer o papel dela, a fiscalização passou a fazer, e aí essas coisas vieram, e a sonegação está acontecendo aqui. Quem sonega, como é que funciona a lei? Funciona. Então começou. Essas coisas foram funcionando, e naturalmente não tinha, assim, o Espírito Santo em Ação traz esse legado de ser um protagonista naquele momento, um dos protagonistas, e que está aí até hoje, cuidando e
vou repetir a palavra, sendo vigilante para que o nosso Estado não se desorganize, que ele continue como está, mas as instituições, a gente não tinha poder de polícia, não tinha nada disso, as coisas foram para um lugar. Então, mas e vocês? Seguimos normal, cada um fazendo o seu trabalho e contribuindo com o que era possível. A gente falou aqui em várias frentes que foram lá, a questão da educação um pouco mais aqui dentro dessa coisa. Como é que nasce esse movimento de escola e tempo integral? Estava lá no DNA do Espírito Santo em Ação, cuidar da educação. 100 pessoas qualificadas no seu estado desenvolveram, vai faltar gente, como nós estamos vivendo aí hoje. Né? Volta e meia, o estado cresce um pouco, apagão de mão de obra. Como é que nós vamos cuidar do nosso futuro, quando a gente está falando em 2030, a gente está jogando âncora para frente aqui, e como é que fica essa geração que está aqui? A gente foi buscar um momento lá atrás de uma experiência que deu certo. Quem foi o protagonista desse processo que encontrou isso era o Ricardo Ferraz, enquanto senador, encontrou Marcos Magalhães, que era um vice-presidente da Philips aqui, aposentado, que foi lá em Pernambuco, viu a escola que ele tinha estudado, a escola estava encostada lá, ele quis reformar essa escola, mas reformar por reformar, daí a tanto tempo a escola estaria de novo na mesma condição. E ele faz o seguinte, por que eu não crio um instituto de corresponsabilidade pela educação e crio uma metodologia que é essa que foi replicada aqui. E a gente foi conhecer. E aí saímos daqui, eu, o Haroldo, que na época era secretário de Educação, o Wagner Kepp, que é um grande, eu vou usar a palavra de vigilante agora, o Wagner, a gente tem que dar um título de educador honorário para ele, né? Porque ele ama esse projeto e presidiu o Espírito Santo em Ação. Entusiasta. Ele é assim, apaixonado por esse projeto e atuante de forma muito presente na condução desse projeto, estava presente. E a gente então foi lá conhecer e falou, isso aqui pode dar certo lá. Viemos aqui, conversamos na época com o Renato final de mandato, né? Aí não conseguimos, porque olha, não adianta eu tentar colocar agora, porque a gente era um período parecido com esse, assim, o ano que vem já tem eleições. Na verdade, já estava no ano da eleição. Já estava. Não dava para entrar, a gente trabalhou com a Prefeitura de Vitória, enfim, tem uma história aí interessantíssima que dá um podcast desse sobre a questão. Vale a pena conhecer esse processo aqui, inclusive trazer alguns atores que estão hoje cuidando disso, mas que a gente conseguiu implementar e induzir. Tem uma palavra também que eu gosto, assim, somos indutores de políticas de boas políticas, de boas práticas de gestão, e levando esse modelo do privado, particular, né, do empresarial, para dentro da gestão pública. Legal. E, Nailson, você acreditava que podia dar tão certo assim? Você falou assim, não, isso aqui vai dar certo. A gente, às vezes, é meio cético quando a gente fala de mudar uma... Não é mudar, o negócio é tão doido, assim, tão louco, que o Espírito Santo em Ação mudou uma cultura do Estado. Ele não mudou saiu A e entrou o Artung, saiu A e entrou fulano. Ele mudou a cultura do Estado. Não sei se falar, existe um plano por trás. E mudar uma cultura passa para mudar essas induções de boas ideias, de bons valores e tal. Isso demora tempo. São mais de 20 anos. Vocês acharam que isso ia dar tão certo? Quando eu fui apresentado ao movimento empresarial, eu já conheci um pouco a rede empresarial, algumas associações no interior que fazem parte da rede, já existia essa movimentação, mas quando eu fui apresentado, ficou muito nítido essa inteligência coletiva, as pessoas que estão ali. Agora nós estamos sendo liderados no Conselho Deliberativo pelo Carlos Aguiar, né? Mas as pessoas que estão ali, o conhecimento que eles têm, setores distintos, né? E essa conexão que foi feito foi assim, um planejamento muito legal de se executar. E quando nós chegamos em 2016, já estava na escala do Escola Tempo Integral, a questão do Instituto Líderes do Amanhã já estava acontecendo, a coisa já estava avançando, como está hoje, muito bem, os institutos no interior e essa densidade da rede empresarial e a vigilância da execução do planejamento. Em determinados momentos, o planejamento ele é melhor executado ou não, fica deixado um pouco de lado, e aí a gente tem que voltar a dialogar com esses atores. Olha, tem um projeto, tem um encaminhamento, né? Por exemplo, o ES 500 anos, ele deixou muito claro 5 missões
né? A gente fala aí da missão de diversificação econômica de novo, porque nós precisamos entender até 2032 a reforma tributária e como o Espírito Santo vai se posicionar. Mas a gente fala do polo de competências na missão 2, que é o capital humano, o cuidado que a gente tem que ter para formar profissionais e atrair profissionais de valor agregado. Nós estamos falando aí do cuidado integral. Essa questão do Brasil estar perdendo o bônus demográfico, isso é importante. A gente está falando de segurança, saúde, mas também a gestão da terceira idade, da melhor idade, como que nós vamos cuidar disso? Falando de regeneratividade e cuidado com o meio ambiente, essa é uma pauta que a gente precisa e leva tempo, e por fim, falando de um Estado inteligente e ágil. Então, eu acho que a gente tem uma pauta até 2035, que foi absorvida com mais de 1.700 pessoas que participaram desse processo e uma escuta de muitas entidades, mais de 100 entrevistas de profundidade, olhando também modelos em outros países, em outros estados. Eu acho que tem um grande investimento ali intelectual de propostas que têm condições de colocar o nosso estado ainda mais à frente. Nós já avançamos. Em algumas etapas são progressos parciais, eu costumo falar que o progresso parcial também é progresso, mas a gente vê que em outros a gente teve progressos fantásticos, né? Mas a gente tem desafios. Perfeito. Por isso, essa palavra vigilância que o Alexandre trouxe tão bem. E os nossos voluntários, que hoje são mais de 100. Começou com 16, mas hoje são mais de 100. Deixar claro que o Espírito Santo em Ação também é uma associação de pessoas físicas. Nós temos as empresas como mantenedoras, mas são as pessoas naturais que estão ali que participam das discussões. Perfeito. E eu tenho certeza que esse novo ciclo agora vai ser um ciclo ainda de maior entrega. Entendo. Mas e você, Alexandre, quando você entrou lá em 2005? Porque assim, normalmente, quando eu particularmente, vocês me conhecem, né, eu sou um ultra cético em relação ao Estado, não ao Estado do Espírito Santo, ao Estado como tal. Então eu fico me imaginando se eu tivesse no seu lugar e tivesse sido chamado lá atrás. Vem cá, vamos mudar assim. Eu ia falar assim, cara, vai. E lá, ainda bem que não foi eu que tava lá, ainda bem que foi você. Tem que acreditar, assim, o Nailson colocou muito bem a questão do capital, né, capital humano, né, a inteligência que a gente tem, esse capital intelectual que se tem ali. Qual governante hoje que abriria mão de ter do lado? Por isso que a gente vira sempre assim, um case para todos os estados, todo mundo quer olhar. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Que é a sua pergunta também, que traz aqui o início de tudo dessa conversa. Assim, você tem um capital intelectual de pessoas ali que são muito boas. Né? Começa com os 16, que vão ampliando, estão mais de 100. Quando você faz uma assembleia do Espírito Santo em Ação e você olha ali, olha, é muita gente boa. É muita gente capaz, de muita inteligência colocada ali à disposição, sabe? Claro, de qualquer governante para pensar. E aí, qual é o governante que do lado de lá não quer ter um diálogo qualificado como esse? E aí, a sua pergunta, né? Como é que foi tudo isso para mim? Já estava ali um grupo seleto e eu tive a oportunidade de ali motiva também, né? Atuar e falar quais são, como é que eu posso contribuir. Eu me lembro que antes do planejamento, estou lembrando aqui que antes do planejamento nós fizemos um diagnóstico da logística do nosso estado e foi entregue assim, dizendo assim, governador, se o senhor quiser desenvolver alguma atividade nessa área, está aqui. Ó. Inclusive é uma encomenda conjunta e aí foi feito um diagnóstico. O trabalho dele. Está aqui. Investe nisso aqui. Não investe errado, não. Gasta energia para lá, não. E esse diagnóstico foi entregue, e daí desse diagnóstico é que nasce, inclusive, a própria motivação para fazer o planejamento. Então, olhar isso e se dedicar. E uma coisa que o Nailson traz, assim, é uma dedicação permanente. O Nailson acaba de sair da presidência com 3 anos de dedicação, e aí tem que arrumar tempo para a família, tem que arrumar tempo para fazer, para os negócios, e tem que dar conta disso. Claro. Né? Que você vai para lá e você é o presidente e fala em nome enquanto presidente, responde enquanto presidente, tem atribuições muito inerentes a uma função e é voluntário. Né?
Sim. Tudo que você vai fazer ali, você preciso me deslocar. Pega seu carro e se desloca. Né? Você não tem um recurso aqui. Não tem reembolso, não tem nada disso. E aí, de novo, a inteligência, vou voltar ao Nailson aqui, do Nailson colocado à disposição 3 anos inicial ali, respondendo por um mandato. E agora, ele foi convidado para o Conselho Deliberativo, no Conselho Deliberativo, acompanhando o colega que veio, que é Perfeito. o Saliba, que assumiu, que era diretor dele, que assume a presidência do Conselho Executivo. Então, essas coisas que vão se organizando e a gente se sente parte disso. Então, é gratificante isso. Não, e é gratificante lá de cá também ver as mudanças. Nailson, na sua presidência, pode chamar de presidência? Pode. Na sua presidência, qual foi a maior dificuldade que você teve em relação às pautas do Espírito Santo em ação para o Estado? Nós tivemos um processo eleitoral muito polarizado. Você está falando das eleições presidenciais? Foi esse um momento importante. Nós fizemos alguns diálogos e foi importante porque a gente precisa apresentar as pautas, precisa apresentar para a sociedade. Claro, da democracia todos escolhem da melhor forma e cada um com as suas crenças. Sem dúvida. Mas são momentos assim que elevam o nível da tensão, né? Porque hoje qualquer coisa que você fala tem um rótulo, né? Tem um rótulo, já tem pedra. A gente percebe novas lideranças políticas chegando. Hoje eu acho que quando a gente compara com outros estados, nós temos que comemorar o nosso capital político também, né, das entregas que são feitas no estado. Então tem muitas pessoas chegando, pessoas que estão, e eu acho que foi esse o desafio, o maior desafio. Os últimos 2 anos nesse trabalho do ES 500 anos, que é rodar o estado todo, escutar muitas pessoas, ouvir posições distintas, mas que ao final chegar num entregável que a gente acredita. Tá? E aí, eu vou falar agora da parte, você pediu os desafios, mas eu vou falar de uma parte muito legal desse trabalho. É que você encontra muitas pessoas bacanas. A nossa diretoria dessa última gestão, eu falo assim, é difícil montar um conselho de uma empresa privada com a diretoria que está ali, e todo mundo com a agenda super lotada, mas todas as pessoas, nós tínhamos um rito lá de toda quinta-feira, 8 horas da manhã, das 8 às 8h30, uma reunião virtual, e uma vez por mês uma reunião presencial. Todo mundo tinha diretriz e cada um tocava os seus projetos, e a coisa fluía muito bem, e dedicação dessas pessoas, né? Uma equipe técnica também muito capaz. Agora, o que me deixa bem realizado nesse processo é ver hoje, por exemplo, na minha gestão já teve um profissional que é oriundo do Líderes do Amanhã. Na gestão de Saliba já tem 2 profissionais que são oriundos do Líderes do Amanhã. Então, ou seja, a base de formação de novas lideranças está servindo o próprio movimento. Isso é muito, além de várias outras instituições que estão com pessoas formadas, que trazem aí valores muito claros, que trazem um capital intelectual alto também, que tem vivência de mundo. Eu acho que eu fiquei muito feliz na minha gestão, contar com uma pessoa dessa natureza, e o Saliba agora conta com 2 profissionais que também passaram por essa formação. Legal. E você, Alexandre, qual foi a maior dificuldade durante a sua presidência, por assim dizer? Não, eu acho que garantir, assim, acho que para mim, assim, garantir, eu peguei uma transição, a gente tinha um governador, atual governador Renato Casagrande, naquela época de senador, que ajudou muito nesse processo em Brasília, enquanto bancada, nessas mudanças, e a vinda de um novo governo, né, uma transição. Então, eu peguei uma transição do governador Paulo Artung para o Renato, para o primeiro mandato do Renato. O governador Renato extremamente alinhado, mas você tem mais, assim, e ele precisa montar uma equipe de governo, e que não necessariamente era a mesma que estava anterior. E essa alteração, no primeiro momento, é desafiadora, porque com todos esses projetos, e aí eu estava na presidência, eu exerci 2 presidências, a do Deliberativo, que acompanha ali, junto com os pares do Deliberativo, garante, um acompanhamento para garantir que o que está encaminhado aqui no Executivo, ele esteja alinhado às diretrizes, as bases de funcionamento do Espírito Santo em ação. Então,
Então eu estava nessa presidência executiva. Garantia, assim, os projetos não estão andando, não estão avançando, né? E que é um tempo natural. Se você imagina alguém que senta numa cadeira enquanto secretário de Estado e tem lá um negócio, alguém fala, isso aqui tem que funcionar. Não, peraí, isso aqui é um novo governo, é um outro momento, e não é bem assim, eu penso isso diferente. Como é que é isso? E cada tempo desse para a gente explicar, para a gente cuidar. Então, mas explicado, cuidado, mostrado como funciona, as coisas fluíram. Então, eu diria assim, uma coisa que eu vivi ali no dia a dia, mas depois é preciso ressaltar assim com muita clareza assim para quem vai ouvir ou vai ter a oportunidade de assistir isso que a gente está falando aqui. Você tem 2 governantes muito comprometidos com o nosso desenvolvimento. O Paulo, que ficou governador, sim, e o governador Renato Casagrande, que fizeram, Renato está terminando aqui o mandato dele o ano que vem, mas durante esse tempo todo atuaram de forma muito proativa e muito assertiva para a gente estar alinhado com o que a gente tem hoje no nosso estado. Legal. Bom, vou botar 2 em 1 aqui para terminar a nossa primeira parte. Se vocês acham que o Brasil de hoje, alguma coisa se assemelha ao Espírito Santo de 20 e poucos anos atrás, e se o Brasil precisa de um Brasil em ação? Vai lá, Neves. Começa primeiro aí, vai. Bom, eu acho que quando a gente olha para as questões fiscais, né, o Brasil vem crescendo sua dívida PIB, né, e aí quando a gente olha num horizonte de nem longo prazo, né, a gente percebe aí uma dificuldade, e o Espírito Santo viveu isso, né, viveu atrasos, né. Sim. Enfim, temos algumas similaridades em alguns níveis. Eu vejo que é complexo um país da nossa dimensão. O Espírito Santo geograficamente é pequeno, né? 4 milhões de habitantes, um diálogo muito fluido. O Brasil tem desafios, mas que é necessário atuar. Então, assim, importante que as instituições, as autoridades tenham esse diálogo, porque a gente tem muitos desafios a serem perseguidos. Nós temos o desafio da capacitação da mão de obra, nós temos o desafio da disparidade de renda, aí dá o desafio da segurança pública, que ela é real, né? Enfim, eu vejo assim, tem alguma similaridade em algumas questões, mas só colocando assim, o Espírito Santo daquele momento, eu não vivi esse Espírito Santo, mas todas as histórias que eu tenho assim, ele estava insustentável. A minha torcida é que o Brasil não chegue numa situação sustentável. Né? Não, concordo. Que não chegue, por favor. E aí? Lembra alguma coisa? Não. Você tem eu acho assim, a questão do país, assim, a gente sempre vê assim, o Brasil é o país do futuro. E parece que esse futuro nunca chega, que na verdade o futuro é agora. O Brasil não perde a chance de perder uma... Não, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Né? Alguma coisa nesse sentido. Tem uma dessa aí. Sim, eu acho que quando o Espírito Santo em ação aparece, e a gente tem esse movimento, eu disse no início aqui, é por uma dor, né? Eu acho que a gente já está com a dor no país. Eu acho que não precisa ir mais para frente do que isso. Penso, e aqui é uma coisa muito pessoal, assim, de leitura, de quem torce para que o nosso país dê certo, sempre, penso que todas as oportunidades que nós temos estão colocadas para a gente enquanto país. Quando você olha a questão ambiental, quando você olha a possibilidade da nossa produção, da questão do agro, e vai por aí afora, em qualquer área, você tem aqui as oportunidades. E a gente não aproveita. A gente vem há 4 anos, praticamente, 3 anos, e a eleição não acabou. Não acabou, isso é verdade. Anterior. Então, isso é verdade. Você está aqui, puxa para lá, puxa para cá, quando a gente podia pensar na população, podia pensar no desenvolvimento do país. Todos, né? Inclusive os governantes. E a gente ir para um outro desenho, que se discuta a política. A política é importante dentro de uma democracia, mas nós precisamos de assim, sair dessa coisa, dessa corda esticada, sabe, para ir para
uma condição pauta... de uma pauta de desenvolvimento efetiva e porque vai levar muito tempo. Vai. Na hora que a gente achar a possibilidade de avançar nesse sentido, tem muita coisa para você fazer. Mas se a gente conseguir acelerar isso, é possível. A gente é exemplo, né? O Espírito Santo é exemplo. É a prova de que é possível, né? Sem esquecer da educação. Não pode. Nós não podemos, eu não posso deixar de falar isso aqui quando eu digo como educador, porque nós estamos perdendo a oportunidade de cuidar do nosso futuro quando a gente não cuida das nossas crianças. Isso é verdade. Eu estou falando da criança que está com 7 anos e não está lendo, não está aprendendo da idade certa. E a desigualdade já aconteceu agora. Então, sabe, precisamos de um plano, de um projeto de educação. Precisamos de agir, ação, efetivamente, em cada área dessa, porque a gente avance e não perca tanta oportunidade no nosso país. Eu concordo. Me entristece. Muito. O nosso papo falou muito isso aqui. Bom, vamos lá. Primeira parte, assim, sensacional. Tá muito claro o que é o Espírito Santo Ação, né? Espírito Santo Ação. Quem não conhecia, espero que tenha, no mínimo, atiçado a curiosidade para conhecer ainda mais e, enfim. Vamos lá. Nossa segunda parte. Tomás aqui, que lembrando, deixa o recado da gripe, né? Porra, minha filhinha, inclusive, agora ficou gripada. Como que impacta, né? Assim, uma gripe de uma criança impacta toda a rede, não vai pra aula e vem pra babá, etc. Atrapalha o trabalho. Então, recado do Tomás aí, galera. Vamos cuidar da gripe. O Tomás tem essa parceria com a CVP Vacinas. Faz vacinação em casa, inclusive. Já foi lá vacinar a minha bebê. Então, vale bastante a pena. Teve gente que falou que não gostava de açaí porque tinha gosto de terra, né? Isso, olha lá. Já foi metade ali, ó. Mas vamos aqui, tá bom. Tá bom pra caramba. Muito bom. É muito bom. Tem um biscoitinho aqui. Tem gosto de terra, mas é muito bom. É muito bom. Tá indo aqui, ó. Muito bom. Bom, vamos lá agora. Mais papum. Brincadeira pra conhecer os dois. Apesar de que os dois já estiveram aqui, tá? Que é mais indicação. Então, vou começar sempre com você, Alexandre Nailson. Indicação de um livro. Ô, rapaz, eu tô lendo esse livro aqui. Peraí. Que comecei agora e a gente tem que falar. Eu sempre falo assim, o livro que você tá lendo no momento. Ele já sabia que eu ia perguntar isso, ele já tava com o negócio separado aí. É que eu mandei para um amigo, a Story Brand, que crie mensagens claras e atrai a atenção dos seus clientes para a sua marca, do Donald Miller. Boa. Sensacional, é como você se comunica e hoje esse é o grande desafio o tempo todo. Tanta rede social pra lá e pra cá. Isso é. E o Donald traz um negócio, um best-seller. Então vale a pena. Vale a pena. Boa. E eu indico aqui o Story Brand. Boa. E aí, Neilson? Eu ganhei de uma colaboradora nossa que eu gostei muito de ler, que é Jogos Infinitos, do Simon Sinek. Ele traz, assim, essa história da vida, né? Os jogos finitos. A gente aprendeu a jogar jogo finito. Mas a vida é um jogo infinito. Você não precisa alguém perder para você ganhar. Então, sem dúvida que não. Isso é bem legal e é essa indicação que eu faço aqui. Pois é. Indicação de um filme? Olha, Super-Homem, acabei de ver. Eu gostei também. Eu gostei. Falaram que não era bom. Eu gostei, achei legal. Gostei, eu sou... Legal. Eu gosto dá pra ver que eu gosto de... Dá pra ver que eu gosto de desenho, desse negócio aqui, né? Eu gostei, eu fui assistir, gostei. Gostei. E aí, Nelson? Eu não sei se eu falei isso na última vez que eu tive. Não vou lembrar também, mas não. Eu vou lá. A Vida é Bela é um filme antigo, mas é um filme bem legal de assistir. Famosíssimo. Pra quem quiser ver um filme que conta uma história. Rapaz, eu não momento consigo... difícil. Eu adoraria lembrar tudo que cada um indicou, mas se vocês terem ideia, a gente tá aqui gravando o meu episódio 192. Eu não consigo. Parabéns, tá? Obrigado. Vamos lá. Série. Mas eu não sou fã de série. Não? Um documentário, alguma coisa? Não. Pulou. Eu também não assisto muitas séries, não, mas tive que assistir com a minha filha, o Alexandre. Eu tive que assistir a Wandinha todinho já. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Agora esse aqui você vai saber. Um game de videogame que você jogava na infância. Mario. Viu o filme agora com meu neto. Viu. Vocês estão falando de filho, vocês estão falando de filho, eu tenho 3 netos. Então, eu sou casado eu sou casado com a Grácia e a gente tem o Henrique, a Daniela. Um abraço pra eles.
O Henrique tem o Arthur e a Alice, 7, 4 anos, e a Dani tem A minha Alice. o Bento de 5. Legal. E aí eu fujo com eles para ir pro cinema. E Olha. eu fui ver Mario no cinema, mas que eu jogava muito Mario Boa. com o Henrique quando ele era mais novo. Muito bom. Cara, se eu falar o meu aqui, a minha idade vai ficando mais. Né? Mas aquele Atari que era come-comezinho lá pro lado e Pac-Man, eu acho, né? Pac-Man. Pac-Man aí, tá vendo? Boa. E um desenho de infância? Batman. Batman. Rapaz, você gosta de super-heróis, né? Aí, ó. Legal. Só falta dizer que assiste anime até hoje, porque eu assisto. Minha mulher fica louca comigo. Qual? Anime, assim, desenho. Eu assisto anime. Marcelo, você tá vendo isso mesmo? Eu sou apaixonado, você vai perguntar aí. Eu gosto, mas gosto muito. Você quer ver, ó, Era do Gelo, eu assisto Shrek, quantas vezes adoro o desenho. Meu malvado favorito, porque eu descobri que meu malvado favorito me remete ao MEC. Ministério da Educação, enquanto órgão regulador. Ele, ao mesmo tempo que me dá oportunidade, ele é uma ameaça. Então, meu malvado favorito. Eu desculpo. É o Gru, né? É o Gru. Ai, boa. Mas e aí, um desenho de infância, não é isso? Será que eles acharam o caminho de casa, né? A Caverna do Dragão. Nunca se sabe, nunca se sabe. Uma brincadeira de infância. Todas. Peão. Peão era bom. Peão era bom, soldado. Peguei peão também. Pipa eu tive a infância bem ativa. Legal. Eram as fases, né? A nossa infância na nossa rua era a fase. Aí tinha a fase do carrinho de lata, tinha a fase do peão, tinha a fase da pipa, enfim. Tinha a fase da bolinha de gude. Gude, claro. Hoje eu sou mais novo, mas eu peguei a fase antiga também, a fase pré-tecnológica, pô. Depois que eu peguei mais... A gente é analógico aqui nesse muito negócio. Total. Eu, então, totalmente analógico nas brincadeiras aqui. Estilo musical. Eu gosto de um forrozinho. Forrozinho, olha só, rapaz, legal. Também curto um sertanejo, mas um pop rock ainda faz parte. Então, uma banda ou um artista? Bruce Willis é um artista. Bom, hein? Bom, pena que aconteceu com aquele cara. Pena, mas... É maravilhoso. E aí? Mas eu escutei muito Engenheiros do Havaí na... Engenheiros, legal. Um valor como princípio? Honestidade. Eu tinha certeza que você ia falar honestidade. Não sei porquê, eu mentalizei que ele vai falar honestidade. Honestidade. Eu vou falar de família. É bom, né? Proximidade com a família. Os dois, né, assim, legal. Uma boa dupla. Um herói da ficção. Pô, você já falou aí que viu o filme Superman, você falou que viu o que gostava de Batman, e aí? Um herói da ficção. Da ficção? Eu vou ficar no meu Super-Homem mesmo. Super-Homem. Não. Bom. E aí, Nelson, um herói da ficção? Mas essa eu vou passar. Vai passar? Eu vou passar. E um herói da vida real? Meu pai. Boa. Pô, essa daí é profunda mesmo. Essa aí é profunda. É o mais citado. Pai e Jesus Cristo, são os mais citados. Os mais citados. Um esporte. Corrida, né? Mas é corrida, né? Corrida. Viciado danado. Corrida. Futebol. Boa. Mas tu joga ainda? Tô tentando ir às segundas-feiras lá, pra passar raiva ao meu pessoal da pelada. Um time. Flamengo. Boa, garoto. Flamengo. Aí sim. E a penúltima e a última, um medo e uma ambição. O medo você vai chegando, avançando na idade assim. Um medo que eu tenho é perder minha saúde, assim. É pesado. É pesado, assim. Para quem avança um pouco mais na idade, assim, perder minha saúde. Esse é um grande medo que eu tenho. E uma ambição? Ver meus filhos, minha família progredirem. Legal. Eu vou começar com medo do ambiente não ser propício para o desenvolvimento dos filhos, né? No passado, já me peguei pensando nisso aí. Mandar o filho para estudar em outro lugar, morar em outro lugar, eu acho que pensando nisso aí. O ambiente ser propício, é o medo, quero ficar próximo, né? Faz sentido. Faz sim. E uma ambição, eu
sou do cooperativismo há muitos anos e eu vejo assim, o cooperativismo, o associativismo, ele ser encarado como uma forma de mudar a sociedade, tá? Uma ambição. Eu acho que... Legal. Vocês são uma prova, né? Eu acho que esse Prova trabalho... aí, né? A gente dá para fazer bem, fazer por meritocracia, mas fazer coletivo. Sim. E sem... As pessoas se juntarem, claro. Sem ter o carimbo aí de comunismo e tal, não é isso. Não. Muito não, longe claro disso. que não. Tá muito falando, longe tem nada disso. a ver. Tem nada Fazer coletivo porque... Tá claro. E essa é uma ambição. Levar isso para frente com um número maior de pessoas. A gente vive no coletivo. É uma coisa que as pessoas confundem muito quando eu falo que eu sou um libertário e defendo o individualismo. Eles acham que o individualismo que eu defendo é de viver sozinho numa ilha. Sim. Claro que não. Todas as coisas boas que foram feitas na humanidade foram feitas porque uma outra pessoa criou e me trouxe aquele benefício. Então, quando a gente tem um ambiente coletivo muito mais propício, com a educação melhor, com mais segurança, todo mundo progride, todo mundo, né, prospera. Então, claro, perfeito, zero, não tem nada a ver com isso. Ó, pera aí que tem presente. Ah, tem? Tem uns presentes pra vocês, pô, tem. Vou começar aqui com uma canequinha do Diga Aí pra cada um pra tomar um café. Obrigado. Tá. Obrigado. Obrigado. Já fica aí esse presente. Show. Nós temos aqui uma sacolinha da Claides pra cada um de vocês. Tá cheio de coisa gostosa aí dentro. Pronto. Obrigado, Marcelo. Claides, tem que mandar um abraço lá pra Joyce e pra dona Claide, que é elas que Então, mandam. abraço pra Joyce e pra dona Claide. Dona Claide, né? Pronto. Maravilhosa, e o resto da família lá também. Ó, eu vou Joyce, por obrigado, altura, Claides. tá? Claides. Claides, isso aqui é por altura, tá? Então, uma camisa do Diga Aí pra cada um. Não, eu te dei a GG, porque você é mais alto. Tá bom, Senão tá não bom. cabe aqui. Né? Cristiano, você gosta de uma corridinha? Essa malha é muito boa pra dar uma corridinha, Pronto. tá? Vou fazer mais Muito corrida bom. pra ganhar uma G na próxima. Muito boa, material gostoso aí. Sensacional. Sensacional. E, por último, mas não menos importante, na verdade eu acho assim o mais legal, né? Não que seja melhor, mas o mais legal. Tem um presente aqui da Kerishin Comarela, que ela é a sócia também da Loja Friends, que é quem decora aqui. Cada podcast ele é decorado de acordo com sua pauta. Então, à medida que muda... Então fica aí um agradecimento à Loja Friends e a Kerishin Comarela. Se você puder ler, Nailson, que tá aí na basinha aí. Um exemplo de serenidade, competência e simpatia. Obrigado. Obrigado. Alexandre Obrigado. Teodoro, você mudou a história do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Meus amigos, Obrigado. poxa, não podia terminar de forma melhor. É excelente episódio. Agradeço demais. Deixo aí a palavra com vocês para, enfim, fazer o agradecimento final, se for o caso. Um agradecimento, desculpa, uma mensagem final, se for o caso. Fique à vontade. Queria agradecer você mais uma vez. A gente está aqui, uma conversa leve, mas uma conversa sempre importante. Eu acho que, e certamente quem vai nos ouvir, ou quem está nos ouvindo, vai tirar proveito dessa conversa. Nailson, costumo dizer que é um craque, uma pessoa extraordinária, que eu tive a oportunidade de conhecer dentro do Espírito Santo em Ação, né, quando chegou no Espírito Santo em Ação e convivendo com ele. Então, é uma grande alegria, um grande prazer. Então, assim, sou admirador dele por tudo que ele é, né, e também por tudo que ele tem realizado, e aí eu vou falar dentro do associativismo. Legal. E a mensagem que eu deixaria para alguém que está nos ouvindo e que gostaria de fazer parte de alguma coisa que pudesse deixar enquanto legado, com o conhecimento que já tem ou que está em construção, venha para o associativismo. Faz bem, sabe? Você vai ser útil e vai mudar, ter a possibilidade de mudar as coisas que você acredita ou que precisam ser trabalhadas, e principalmente com o conhecimento que essa pessoa tem. Então, bem, essa é a mensagem que eu deixaria aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você e ao Felipe. E ao Felipe. Obrigado, Felipe. E ao Nailson aqui comigo nessa oportunidade. Obrigado, Nailson. Para mim foi uma honra. Eu quero te agradecer, Marcelo, tá do lado de Alexandre. Para mim também, eu estou muito feliz em ter sido convidado para fazer parte desse grupo do Conselho Deliberativo do Espírito Santo em Ação. Homens que têm aí uma história de vida que falam por si só. Verdade. A oportunidade de estar falando sobre o movimento empresarial aqui, mas dizer assim que, reiterar, o movimento é coletivo e a minha mensagem é que
o gostoso da vida é que tá inacabada. Ela tá em construção. Isso é verdade. Né? Então a gente precisa ficar vigilante e ajudar a construir uma melhor ambiência de negócio, uma melhor localidade para a gente viver, começando do nosso entorno mais próximo, né? Desde núcleos familiares, o seu condomínio onde você mora, o seu bairro, a sua cidade, enfim. Se você puder fazer a diferença, a minha mensagem é essa: faça a diferença no ambiente onde você está. E obrigado pela oportunidade de trazer essa mensagem aí para as pessoas e conhecer um pouco mais do trabalho do Espírito Santo em Ação. De novo, eu que agradeço tudo que vocês fizeram. Mantenham a pegada e, enfim, que sirva de exemplo pro nosso Brasil em Ação. É isso. Gente, muito obrigado. Galera, diga aí, abraço, até o próximo episódio. Valeu, fui.